Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco, tome assento. Glória a Deus, glória a Jesus. Jonas Batista, Deus te abençoe, paz do Senhor. Tereza Pinheiro também, paz do Senhor. Arlete, ou Arleide, já cumprimentei, Deus abençoe. Nelly Rodrigues, Curitiba, Deus abençoe, se não me engano. Deus abençoe todos, glória a Deus. Bia, Deus abençoe. Bia está viajando para Santa Terezinha, Deus abençoe. Mas Adelaide e Ana Laura foram para Santa Terezinha, Deus abençoe todos aí. Curta a nossa página no YouTube, se inscreva e compartilhe também, faça missões dessa forma também. Vamos lá. Igreja moderna vivendo os padrões antigos. Igreja moderna vivendo os padrões antigos. Qual que é o nome do tema? Mais uma vez, meditando o que está dizendo. Não queiram atualizar a Bíblia, que não vai dar certo. Não queiram mudar a vontade de Deus, que não vai dar certo. Ela é boa, perfeita e agradável. Não queiram mudar a Bíblia, porque a Bíblia, 24:35 de Mateus, essa palavra, ela não muda. Ela permanece para sempre. Tudo pode mudar, a palavra não pode. Paulo disse, se alguém aparecer aí, ainda que seja um anjo, preste atenção, e tentar mudar essa palavra, não aceite e seja considerado anátema. É a Bíblia, o seu instrumento de salvação é a Bíblia. A pessoa que te salva é Jesus, e a palavra dele é o que te leva no caminho dessa salvação. Não deixe que a modernidade, esse mundo pós-moderno, possa mudar essa mentalidade cristã. É a palavra, viu? Esse pastor aqui não salva ninguém, você também não salva ninguém. O Salvador é Jesus, e Ele mostrou a maneira, guardando a palavra, guardando a palavra, guardando a palavra. Não abandone a palavra, não vire as costas para a palavra e não aceite que mudem a palavra. Muitas versões, dependendo delas hoje, estão adulterando a palavra, não é? Tem aí um movimento. Hoje é difícil falar de movimentos, porque quando você fala do movimento, parece que você está odiando o movimento. Eu não estou odiando ninguém, mas o movimento, por exemplo, que existe por aí, está querendo mudar a palavra de Deus, onde está escrito efeminado, colocar delicado. Eles estão querendo tirar das gerações, não é dessa geração não, porque essa geração tem muitos exemplares bíblicos falando a palavra como é, mas das gerações futuras. É por isso que a terra, as sociedades, elas vão só piorando, porque vai tirando as coisas boas. A anarquia está sendo instaurada em muitos lugares, em muitas nações, e estão querendo fazer isso no Brasil, mas Deus tem uma promessa com esse Brasil, e Ele não vai deixar isso acontecer. E nós temos que ser inteligentes, viu?
Não tem nada, a igreja é bolsonarista? Não. A igreja, ela é evangélica. Ela vive o evangelho. E por causa disso, escolhe líderes que estão ao lado do evangelho. Se um dia o governo falar que não tem mais nada a ver com o evangelho e que ele virou para o outro lado, pronto, nada feito. Então o que isso revela? Que nós estamos do lado do evangelho e da família e de Deus e das coisas corretas. Ok? Isso não é ódio de um, ódio de outro, não. Isso é um posicionamento bíblico. Posicionamento bíblico. Cuidado com a narrativa da serpente. É verdade que, sempre colocando dúvida, sempre colocando, a Eva, ela chega a falar uma coisa para a serpente que Deus não falou, e a gente fica em dúvida se Adão acrescentou para ela. Porque quando ela diz que não pode tomar do fruto e nem tocar nele, Deus não falou para Adão que não podia tocar. Diz que não podia tomar do fruto. E a Eva acrescenta isso. E aí pode revelar muita coisa nos corações, entre estas coisas. Por exemplo, que a Eva não tinha prazer em se sujeitar. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu falo assim, o Helder, agora eu posso dar exemplo do Helder, que ele está mais abençoado ainda. O Helder, não pega o meu celular. Não pega. Aí o João chega para o Helder, é verdade que Deus disse para você não pegar o celular deles, nem tocar. Se revela o quê? Amargura, não concordância. Quando a pessoa acrescenta aquilo que não foi dito de uma maneira negativa. Não pode comer, o médico fala assim, você não pode comer pão, mas um de vez em quando pode. Aí disse que não podia nem passar perto do pão. Está amargurado. Entende isso? Cuidado com as suas amarguras, porque a verdade não vai mudar por causa da sua amargura. Aí ninguém me vê, ninguém me ama, por isso eu saí da igreja. Pois é, você deixou o caminho da salvação. A igreja salva, pastor? Não, mas os salvos estão nas igrejas. Deixou o caminho. É muito sério, o que nós estamos enfrentando é um tempo bem melindroso, de sutilezas. Quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 11, a segunda carta, ele diz que ele tem medo, porque as sutilezas, o engano da serpente lá, poderia enganar a igreja aqui. O mesmo engano, a mesma esperteza, a mesma maneira, o modus operandi do inimigo, querendo enganar. E aí Paulo tem medo que isso aconteça, e é a primeira vez que ele usa a palavra medo para ele. E aí, quando Paulo está falando sobre isso, um Jesus que não é o nosso. Então tem muita gente servindo Jesus que não é o da Bíblia. Acorda, desperta, alerta. Você está ouvindo essa palavra? Ou você está dando ouvidos para outros pensamentos e outras possibilidades? É bem possível, se você estiver dando ouvidos, que a serpente esteja bem pertinho aí falando isso. Porque esta é a verdade nua e crua. É a verdade que liberta, é a verdade que me põe no caminho de ser salvo. Por que brigar com a verdade que me salva? Por que não aceitar a verdade que me lava, que me santifica? Por que rejeitá-la? Por que inventar uma nova maneira de interpretar aquilo que tão claro está sendo dito? Nunca. Nós somos filhos de Deus, portanto, filhos da verdade. Amém? E aí vem algumas perguntas nesse tempo. Como viver para Deus diante dos desafios deste tempo, deste século? Eu vivo para Deus ou para mim? Faça essa pergunta para você nesta manhã. Para quem nós estamos vivendo? Porque quando é para mim, eu faço quando me é conveniente e é confortável. Quando é para Deus, eu faço. Então, por isso que muita gente em dias de chuvas vem para a igreja. Olha, tanto de gente que veio. Outros não. Outros eles sacrificam para o emprego, mas não para Deus.
Eles sacrificam para ganhar o dinheiro, mas não sacrificam para ganhar a salvação. É sério isso. E eu sei que talvez muitos aqui tenham sido tentados nesta manhã em não vir, porque achou uma justificativa. Está chovendo. Mas outros que já estão bem vivos levantaram dizendo: hoje é o dia que eu não falto de jeito nenhum, porque hoje é o dia que eu tenho como provar que eu estou indo para a igreja por causa de Jesus. Pastor, eu estou com vergonha porque eu realmente pensei, mas você veio. O pecado não é ser tentado, o pecado é cair em tentação. Jesus em tudo foi tentado, mas não se achou pecado nele. Você foi tentado, mas venceu e fez a melhor escolha, está aqui. Mas melhor ainda foi aquele que levantou já decidido. E na próxima vez você já vai levantar decidido, porque aprendeu a lição. Como ser igreja bíblica diante de um mundo de novas regras, de novas interpretações? Nós estamos ou não estamos tendo novas interpretações? Tem ou não tem muita gente por aí fazendo muita coisa? Não tem um camarada aí revelando o CPF, o nome das pessoas e mais não sei o que, revelando tudo, mas tem uma vida dissoluta? E a igreja lotada, se abrir uma igreja aqui, lota em Anápolis. Por quê? Porque o povo não está atrás de uma conduta de salvação, ele está atrás de alguém que seja um guru, que seja um pai de santo, que seja um pastor, que seja um conselheiro esotérico, que seja o que for, mas que revele alguma coisa e faça bem para ele. É por isso que multidões abandonam Jesus para seguir outros discursos, mas Jesus não muda, e ele ainda continua perguntando: querem também ir? Vocês querem ir? Aleluia. Meus irmãos, radicalismo é necessário para que sejamos salvos. O Senhor está contradizendo o povo, mas não estou contradizendo Deus. O meu interesse é não contradizer Deus e a sua palavra. Vamos lá, o que é radical? Aquilo que vai na raiz, que nasce da raiz, que tem raiz, que é fundamentado, certo? Deus falou assim: se o teu olho te escandalizar, lembrando que escândalo vem de escandalon, levar ao tropeço. Se o teu olho está te fazendo tropeçar, arranca, joga fora. Se isso não for radical, se a tua mão corta, joga fora. Isso não é radical? Vide anunciar meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer vai ser condenado. Isso não é radical? Eu proponho a vida e a morte diante de vocês. Escolhe a vida para que viva tu. Isso não é radical? Irmãos, cuidado com a narrativa da serpente. Digo novamente: eu quero o céu, então tudo que é para que eu chegue lá, glória a Deus. Essa igreja é muito rígida. Você acha que a igreja é rígida ou que você não gosta de regras? Por que muitas pessoas, muitos alunos não querem ir para o colégio militar? Por causa das regras, não é porque é rígido. Quais os índices de melhor disciplina, de maior aproveitamento e de melhora das pessoas no quesito escola? Militar. Sim ou não? Tem gente que vai para a escola militar assim, ou não pode arrastar muito, vai arrastando, mas depois do terceiro mês já está mudando. Sim ou não? Por que nós chamamos uma igreja de rígida? Muitas vezes é por causa das regras que nós consideramos ser abusivas ou... Então veja bem, o que é que está provocando peso sobre a sua vida como igreja? Existem duas coisas para discernirmos, que fica bem legal, que diz respeito ao dever
e a responsabilidade. Dever e responsabilidade. Estava conversando com uma pessoa esses dias, e o Espírito Santo pôs essa palavra na minha boca. O dever é aquilo que eu sei que tenho que fazer, e que eu devo escolher fazer. A responsabilidade é isso, executar o que eu tenho que fazer. Então, eu escolhi ir para o céu. Quem escolheu ir para o céu aí? Esse é o dever. Agora, como ir para o céu? Viver agradando a Deus pela palavra. Essa é a responsabilidade. O dever traz alegria, porque eu quero ir para o céu, e ir para o céu me alegra. A responsabilidade traz fardo, porque eu tenho que fazer aquilo diariamente, sempre. Negar-se a si mesmo é diário, né? E Jesus falou assim: tomai sobre vós o meu fardo, que ele é leve e suave. Aí alguém pega isso aí e fala assim: está vendo? Mas aí vamos lá, negue-se a si mesmo e tome a sua, aí tem peso. E tomar a cruz era o caminho de morte. Então tem peso? Tem angústia? Tem, mas tem céu. A alegria do dever me fortalece na responsabilidade. E a palavra responsabilidade vem de responder, de dar resposta, corresponder àquilo. Então, você quer o céu ou quer a igreja? Eu quero o céu, então está na igreja. É fácil estar na igreja, às vezes? Não, às vezes é difícil. Por que é difícil? Porque às vezes tem aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, aquele outro que faz tanta coisa que nos contraria. Mas aí Jesus falou assim: você quer a responsabilidade? Quero. Então ame, então perdoe, então suporte, então ore, então abençoe uns aos outros. Se nós não formos esse tipo de igreja, nós vamos sair e vamos procurar igrejas libertinas. Tem igrejas hoje que dizem assim, se esse irmão não sei o que é filho do diabo, irmão, solta uma palavra no mundo espiritual, diga que amaldiçoa esse irmão. O camarada que estava na rádio até fechou o programa, devia fechar desse jeito mesmo. Aí o camarada: eu tenho um lote que eu quero comprar, o que eu faço? Chega lá e amaldiçoa o dono do lote e diz que é seu em nome de Jesus. Olha, nós somos feiticeiros agora. Ou seja, tudo em nome para mim. E o cristianismo diz que é negar a mim, é dar, que é uma coisa mais bem-aventurada. Dá para ser igreja bíblica num mundo de novas regras? Se você quer o céu, dá. Alguém aqui quer o céu? É possível ser fiel a Deus e sua palavra nesse tempo? Quando? Porque nós somos a geração de todas as respostas, e no sentido de todos os caminhos. Como assim, pastor? Por exemplo, você faz uma pergunta e quer a resposta do jeito que imagina que é bom para você. Como assim, pastor? Os googlianos. Aí fala assim: como beber e não passar mal. Porque alguém te disse: não beba que você vai passar mal. Toma boldo, toma Figatil e toma Epocler. Os mundanos aí estão relembrando aí, agora somos salvos, né, santos. E faz não sei o quê. Então pode beber. Não, não pode. Como beber sendo crente? Cerveja sem álcool, porque não tem álcool, pecado é embriagar. Não, é só tomar um copo com álcool, só não ficar bêbado. Tem resposta para tudo do jeito que a gente quer.
Não, eu creio no arminiano, no arminianismo. Aí você vai pegar respostas para tudo. Não, eu creio no calvinismo. Você vai pegar respostas para tudo. Você tem todas as respostas que te agradam. E esse é o problema, porque a Bíblia nos tira do lugar de conforto e nos manda entrar num caminho que é estreito, que é apertado. E a gente não quer esse caminho, porque muitas vezes é mais gordinho, muitas vezes a gente reclama porque encostou. Quando você estiver decidido a chegar no céu, nada vai te atrapalhar ou te impedir. É isso que Deus quer que a gente entenda. Olha o que diz em Romanos 12:2, que lemos pela NVI, Nova Versão Internacional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, essa palavra aqui é muito importante, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, capazes e comprovar, isso aqui é muito importante nessa tradução, porque tem hora que nós não somos capazes de experimentar, porque a gente não se amolda àquilo que Deus quer, e amolda ao mundo. Por isso que a igreja de hoje não está experimentando tanta coisa maravilhosa de Deus. E aí vem, comprovar, ou seja, quando eu estou em Cristo é que eu entendo o que é bom de verdade, o que é agradável de verdade, o que é perfeito de verdade. Quando eu estou amoldado ao mundo, para mim bom, perfeito e agradável é ter um carro, é ter uma casa, é ter um salário alto e crescer e prosperar financeiramente. Mas quando eu estou em Deus, essas coisas não fazem diferença. Quando eu estou em Deus, o bom, perfeito e agradável é ser cheio do Espírito Santo, é ter vida espiritual. Está vendo que o glória a Deus não é muito forte nessa hora? É ser cheio do Espírito Santo, é ter vida espiritual, é não ser morto espiritualmente, é não ser dependente e escravo de pecado nenhum. Há uma diferença. Então, meus irmãos, no dicionário brasileiro da língua portuguesa, diz a palavra renovar. Ele está falando aqui para nós renovarmos a mente no nosso texto que lemos, sim ou não? Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar aqui, dentre outros, tem os significados tornar-se novamente como se fosse novo, modificar-se para melhor, substituir algo por coisa mais nova, adequar-se aos dias de hoje, atualizar-se. E isso aqui não tem a ver com o mundo, não, tem a ver com Deus e a sua vontade. Atualizar-se para Deus, receber o novo de Deus. Aí eles pegam estes significados e atribuem ao mundo e às possibilidades de hoje. Nós temos que ser abertos ao novo. Tem uma igreja aí que quer colocar a quarta pessoa da Trindade, que é Maria. Agora não é Trindade mais, é quaternidade, será? É um Deus 4, porque estão querendo inserir Maria na Trindade. Como que faz isso? Como que faz isso olhando para a Bíblia? A própria Maria, no capítulo 2 de João, está dizendo assim: fazei tudo o que ele vos disser. Ela não fez milagre, pelo contrário, ela recebeu uma resposta de Jesus bem clara a respeito do assunto: mulher, que tenho eu contigo? E não foi uma resposta mal educada, foi uma resposta para a mulher que sabe o que Jesus era. Nesse caso aí, minha mãe, nós não temos coisas a ver, a senhora sabe disso, porque a senhora está pedindo um milagre, e eu não obedeço a senhora para fazer milagre, eu obedeço o Pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, e não é briga entre eles não, é paz. Por isso que ela vai dizer amistosamente:
façam tudo o que ele vos disser. Se ele dissesse, vão para casa e não tem mais vinho, era para todo mundo ir para casa e não ter mais vinho. Mas ele disse, vai e enche lá as talhas de água. Eles foram e encheram. E aí quando vieram, o vinho já estava ali, o vinho novo, sem fermento, sem álcool. Jesus não se contradiz em tempo algum, vinho novo. Lá em Israel, quando você chega lá, irmão, você vai pedir um suco de uva, você tem que pedir vinho, em espanhol, cadê meu professor? Vinho, zero álcool, ou seja, eu quero um vinho sem álcool, ou seja, é o suco de uva. Lá, em espanhol fala sumo também, lá em Portugal. Então, lá, irmãos, a palavra é a mesma, ou em nós é a mesma palavra para com teor alcoólico e para sem álcool. E Jesus, quando fez aquele milagre, não foi com teor alcoólico. Irmãos, a Bíblia diz, ficarão de fora os bêbados. Você acha que Jesus daria 650 litros, no mínimo, de vinho com teor alcoólico para 3, 4 dias de festa, para inteirar 7, 8 dias? E se Jesus fizesse isso, ele não podia ser sacerdote. Se Jesus ingerisse álcool, ele não podia ser o sacerdote por excelência, porque o narizireu de Deus não come nenhuma coisa nesse aspecto, com álcool. Ok? Amém? E aí, essa passagem não está dizendo para a gente amoldar ao mundo, pelo contrário, não vos amoldeis, não vos conformeis com este mundo. O que quer dizer isso? Preste atenção, não entre na mesma forma. Conformar é entrar na mesma forma, não entre na forma deste mundo, mas renove a sua, preste atenção em nome de Jesus, renove a sua mente. Eu estou falando e você tem que respeitar essa palavra. Renove a sua mente, entenda as coisas de Deus, para Deus. É por isso que começa dizendo, coloque o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando Jesus veio, ele veio para morrer no nosso lugar, e morrendo no nosso lugar, ele veio nos matar. Como assim? Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Ele veio para viver através de mim, ele veio para ser glorificado em mim, ele veio para ser exaltado em mim, ele veio para ser conhecido através da minha vida. E eu sou um fracasso nesse negócio de ser gente. Você é um fracasso nesse negócio de ser gente, e Jesus é um sucesso nesse negócio de ser gente. Ele veio aqui, palmilhou, 33 anos ele viveu perfeitamente. Ele é o homem perfeito. Amém? Assim como Deus, ele é eternamente. Então, meus irmãos, entenda que nós temos que nos renovar. E renovar a partir daqui, ó. Por isso que é perigoso quando nós começamos a ler e a saber muita coisa. Nós somos traídos muitas vezes pelo nosso conhecimento. E a gente vê isso fácil quando aquele homem disse a Paulo, o seu muito saber está fazendo você ficar doido, ô Paulo. Mas na verdade ele é que estava perdido no muito saber dele, porque o Paulo também não aceitava, mas agora ele aceitou Jesus e ele conheceu a verdade como ela é. E ali dá para ver os dois contrastes, o saber conhecendo Deus e o saber demais aquilo que nos atrapalha conhecer Deus. Tem gente que diz assim, cristianismo é para mente fraca. Então o que você me diz de Augusto Cury? Considerado a mente mais brilhante do século, considerado um dos maiores vendedores de livros deste tempo,
psicólogo, psiquiatra e um punhado de doutor e mestre, que se converteu estudando a vida de Jesus. O que você me diz disso? A mente mais brilhante deste século está pregando que Jesus é o Senhor e Salvador. Não aceite a narrativa da serpente. O que você me diz de Adalto Lourenço, um dos cientistas cristãos, um dos cientistas que pregam o criacionismo, que defende, que fala claramente sobre tudo isso? Então, nós podemos aceitar essa narrativa de que o cristianismo é para mente fraca? Cuidado com a narrativa da serpente, mais uma vez. Nós temos um Deus real. Eu não estou aqui pregando algo que eu fui convencido na mente, eu fui convencido na alma. Eu tive um encontro com esse Deus da Bíblia. Eu tive um encontro com o Salvador eterno. Ele está dentro de mim pela pessoa do Espírito Santo. Ele me deu línguas dos céus, Ele me deu presença real. Ele me libertou numa noite só, Ele me transformou. Ele é vivo, Ele é real, Ele é poderoso. Não me falem sobre isso mais. Eu já tenho nos meus entendimentos e sentimentos, na minha vida, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, a marca de Cristo. A renovação, então, irmãos, tem que entender, vamos entender outra coisa aqui. É preciso descartar a ideia de uma zeríssima mental. O que é isso? É um termo usado para os relatórios lá, aqueles, por exemplo, quando você vai votar, aí o camarada lá tem que tirar uma zeríssima da urna, né? Quem já trabalhou? Para mostrar que não tem nenhum voto ali. E aí começa tudo corretamente, não é assim? Então, isso não é, renovar a mente não é isso, não. Renovar a mente é continuar tendo o que já está nela, só que agora renovado em Cristo, com o conhecimento de Cristo. Paulo disse assim: o meu conhecimento eu tenho como esterco. O que é isso? Fertilizante, adubo. Então, o que eu sei lá do mundo, agora recebendo de Deus, eu fertilizo o conhecimento para a glória de Deus. É isso que tem que acontecer na nossa mente, não é? Paulo muitas vezes ele usa os filósofos do seu tempo para trazer as verdades de Deus. Quando Paulo diz assim, todas as coisas me são, mas nem todas. O que ele está dizendo? Ele está usando uma frase dos filósofos da época que diziam, todas as coisas me são lícitas. E agora ele acrescenta para doutrinar a frase, mas nem tudo me convém. Aí ele diz, todas as coisas me são lícitas, repete a frase dos filósofos, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele está usando os filósofos, ele está usando o adubo para fertilizar o que veio de Deus. E nós temos que entender, como eles diziam, nele existimos, nos movemos e vivemos, frase dos filósofos. Só que Paulo traz para Jesus. Então, nós temos que entender, irmãos, que o mundo não pode obstruir a nossa caminhada e a nossa fé em Deus, mas pode fertilizar. Por exemplo, a teoria do Big Bang. O que é o Big Bang? Houve uma grande explosão em determinado tempo, e esta explosão é a causa do quê? Da existência de tudo. Então, como é que pode uma explosão juntar coisa? Não, pastor, mas foi provado 190% que é verdade que houve uma explosão. Então vamos lá. Quando Deus disse, haja,
houve uma explosão. Só que essa explosão é diferente, porque é o haja de realmente acontecer, chamar a existência, e não uma explosão de espalhar o que existe, de fazer mal ao que existe. Então, quando Deus disse haja, haja o quê? Haja o sol, a lua, as estrelas. Bum! Olha para o céu aí, com os olhos fechados, imagina tudo escuro. Haja. Dá para dar glória não, né? Dá para dar glória para o Big Bang. Big Bang. O poder criador de Deus criou todas as coisas. E aí você tem tantas coisas que pode provar isso cientificamente também, mas nós temos que provar biblicamente. Mas cientificamente, o homem foi feito do pó da terra. Os 15 elementos químicos da terra estão no corpo humano. Os 15 elementos no corpo humano. Será que não tem uma evidência forte, não? Da argila se faz células vivas hoje. Será que não tem evidência, não? Não, mas esse negócio da Eva e a costela... mas a clonagem não faz isso hoje? Você vai crer em Deus ou no que o mundo fala? A primeira clonagem que houve foi lá no jardim. Vou tirar essa costela aqui... Vem com tudo de Adão, porque esses dois têm que se completar e pronto. Amém? Então, irmãos, não é zerar as experiências vividas ou conhecimentos adquiridos quando entramos na esfera do reino de Deus. O próprio texto bíblico fala de não se moldar ao padrão do mundo ao redor. É um processo de transformação, de dar um novo sentido à vida, de ter uma nova visão do mundo, agora a partir de um novo paradigma, o do reino de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, propiciando a possibilidade de experimentar a vontade de Deus na existência humana. Todas as pessoas são desafiadas a provar esse processo de renovação. É por isso que eu estou aqui. Eu já fui em muitos lugares. Espiritismo baixo, espiritismo de linha branca, Seichonoye, do Masaharu Taniguchi, outras coisas aí de quiromância, de um punhado de coisa, de achar bonito a doutrina dos outros, de achar bonito a fé dos outros, até que um dia Jesus entrou dentro de mim. Aquilo tudo foi apagado, no sentido de ser Deus, de ser alguma coisa significativa do ponto de vista espiritual, e Jesus foi acendido dentro da minha vida. Minha mamãe, que estava lá no meio de ponta de mesa de centro espírita, mas não sei o que, foi convertida, primeira alma que eu ganhei para Jesus, foi lavada, foi liberta, ficava possessa, Deus libertou tudo. É interessante essa questão de as pessoas falarem sobre os ídolos, né? Porque a minha mãe, no mundo dela, da época, ela era devota de Aparecida. E aí, ela foi liberta e ainda acontecia de vez em quando algumas coisas na vida dela. E aí eu falei, Jesus, me ajuda aí, o que está acontecendo e tal. E um dia na Santa Ceia, foi a primeira visão, na Santa Ceia, quando fui tomar a ceia, a minha mãe apareceu numa visão e a imagem da Aparecida aparecia atrás dela, com o manto da Aparecida. Jesus, o que está acontecendo? Tem uma Aparecida dentro da casa da sua mãe. Falei, como? E aí, fui lá para minha mamãe, mãe, a senhora tem? Falei, que diz, minha filha, que isso? Sua mãe converteu. Falei, mas a senhora já olhou? Já olhei, então, olhe de novo. E ela olhou e nada. E eu fui, Deus deu a visão novamente. Tem. Falei, mãe, tem. Ela disse, mas não é possível, eu já virei. Aí, pela terceira vez, eu acho, ou quarta, falei, vamos olhar juntos? Vamos. Aí entrei no quarto dela e Deus foi me levando lá na gaveta do guarda-roupa, abri a gaveta do último, lá no final da gaveta tinha uma bichinha desse tamaniquinho.
tirou, ela foi liberta. Nós estamos contra essas questões ou Deus não aprova? Além de estar escrito na Bíblia, Deus revela. Então, quando você... Isso é renovar a mente. Por quê? Porque se eu abandonar aquilo que eu fiz um voto, que é ídolo, não estou traindo Deus e nem traindo o ídolo. Eu estou convertendo ao verdadeiro Senhor e Salvador. Por isso que é conversão. Pastor, não concordo, não gosto disso, não sei o quê. Aí é outra história, você vai continuar ainda no caminho sem conhecer o Salvador. Agora, quando a gente conhece, eu falo com propriedade. Quando a gente conhece, não precisa de mais nada. É por isso que aquele que conheceu Jesus é comparado com aquele homem que vai no campo e acha um tesouro. E aí quando ele vê aquele tesouro, ele vende tudo o que tem. Ele vende tudo o que tem e disse assim, por causa daquele tesouro. Não é por causa do campo. Ele vai lá e compra o campo por causa do tesouro. Ele gasta para ter algo que ele nem precisava ter, porque ele queria o que estava naquele campo, que era o tesouro. Quando a gente aceita Jesus, a gente vende tudo por causa dele. A gente deixa o que for preciso por causa dele. Quando a gente verdadeiramente converte. E eu estou falando com propriedade, porque Jesus me converteu. Eu sempre falo isso, mas não falo com vanglória jamais, porque eu sei que Deus fez para mim é obra da graça. Longe de mim, misericórdia, de querer qualquer coisa nesse aspecto, Deus me livre. Mas eu tenho que pregar a verdade. Jesus precisou tirar um bêbado, drogado, prostituto lá do mundo, lavar, transformar, para pregar para a igreja que ele transforma, que ele liberta. Isso me dá mais temor, porque ele pegou quem não merece. Mas tem gente que nasce dentro da igreja e não se converteu ainda. Renove a sua mente. Renove a sua mente. Entenda, você agora está no caminho do Senhor. Diga, eu agora sou de Deus. A sua esposa é de Deus, ela está aqui. O seu esposo é de Deus, ele está aqui. Seus filhos são de Deus, eles estão aqui. Seus pais são de Deus, eles estão aqui. Porque enquanto nossa família não estiver aqui, isso tem que angustiar e nos preocupar. Vamos parar de conversar aí atrás, por favor? Chega. Olhe para cá, meus irmãos. É necessário renovar a mente. Por isso, você tem que renovar. Para que eu renove, eu tenho que ter uma disposição de ler a palavra, de estudar a palavra, porque é a palavra que faz isso. Nosso trilho não é o que queremos, é o que Deus quer. Não é o que escolhemos, é o que Deus escolhe. Meu Deus, quantas vezes Deus fala isso conosco? Mas a gente acaba abandonando o trilho, porque a gente não acha. Nosso orgulho, ele é um dos inimigos terríveis que a gente tem. Porque muitas vezes a gente sabe que deve fazer, mas arruma desculpa para não. É aquilo que nós dissemos, nós somos advogados de nós mesmos e com argumentos tremendos. Só que diante de Deus o seu argumento não tem efeito. Sabe quem teria muito argumento para falar com Deus, para entrar na terra prometida? Moisés. Moisés é amigo. Moisés viu a glória de Deus. Moisés, ele teve coisa tremenda e foi demais usado por Deus naquele deserto. Sim ou não? Quando ele chegou, que Deus mostrou a terra prometida, disse, Senhor, a respeito disso não conversamos, você não vai entrar. Deus não quer argumento, Deus quer submissão, Deus quer obediência, Deus não quer argumento, Ele é a plena sabedoria. Você quer saber de alguém que teve argumento e demais? Jó, e argumenta à altura. Ali é uma troca de argumentos maravilhosos e filosóficos e também espirituais entre Jó e os seus 3, depois 4 amigos.
Mas quando Deus surge para Jó num redemoinho, a primeira pergunta que Deus fala é: quem foi meu conselheiro, Jó? Não adianta se argumentar com Deus não, meu querido, Ele já viu tudo. A melhor coisa que alguém faz para Deus é: eis-me aqui, Senhor. Ele já conhece a nossa estrutura, nossa alma, ele conhece tudo. Aí o Moisés pega e fala assim: Deus, escolhe Arão lá, porque eu sou de pesada língua. Ô Moisés, eu fiz a boca. Você está querendo o quê, Moisés? Lá, pega esse cajado seu e joga aí no chão. Vira cobra. Eu faço o inanimado animar. Eu faço o que não tem vida ter vida. Eu faço o que te defende e te protege ser seu inimigo, te ferir. Levanta a mão aí. Eu dou a ferida e eu tiro a ferida. Moisés, sem argumento, eu escolhi você. E bendito seja Deus por sermos escolhidos. Que morram todas as narrativas e que o Senhor seja visto como Rei das nossas vidas, o que governa. Abacuque disse: cale-se a terra, aleluia, diante dele. Ele é a plena sabedoria, ele é sabedoria, ele é amor, ele é Deus. Está entendendo ou está difícil? Então, meus irmãos, quando você lê a palavra de Deus, você vai encontrar coisas novas e coisas antigas. Nessa palavra aqui você encontra tudo, até argumentos para defender o seu pecado, até argumentos para dizer por que você vive pecando. Mas tem gente que encontra nesta palavra argumento suficiente para não viver no pecado. Então depende muito do coração de quem está lendo a Bíblia. Depende muito do coração quando você vai ler a palavra. Por exemplo, tem pessoas que lêem essa Bíblia, são teólogos, são mestres e doutores do saber, mas não conhecem o Deus dessa Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia para encontrar respostas e desculpas, e encontram. Outros leem a Bíblia para serem salvos, libertos, lavados, convertidos, transformados, luz no mundo a partir da luz de Cristo, sal na terra a partir do Espírito de Cristo em nós. Tem gente que lê essa Bíblia e chora os seus pecados e se converte. Tem gente que lê a Bíblia e encontra desculpas para continuar no pecado. Depende do coração. Por isso que o Senhor diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a fonte de vida, as fontes da vida. É aqui que a coisa acontece, é decidido. É aqui que você decide sair daqui hoje com pecado ou confessar e abandonar. É aqui. Quando a gente ouve verdades, a gente vira bicho ou vira servo? Diga essa palavra, por favor, essa frase. Fala de novo. Agora diga: quando eu, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Só mais uma vezinha nessa aí, vai lá, 1, 2, 3. Agora eu pergunto, verdade ou mentira? Agora pode ligar um pouquinho, que eu estou vendo uns irmãos aí, principalmente as grávidas. Parece que vai aparecer uma irmã grávida aí por esses dias, irmão.
Irmãos, quando o ser humano ouve verdades, ou ele vira bicho ou vira servo. Verdades bíblicas. O Paulo, que era Saulo então, ele ouviu verdades e virou bicho. Dá uma mensagem. Vou pregar nesta noite, Pedro Henrique, preste atenção. Vou ministrar nesta noite sobre o tema: bicho ou servo? Vai ser hoje à noite, vou pregar nesse tema. O Saulo ouviu a verdade e virou bicho, quis matar todo mundo. Ficou mais ainda voltado contra. Tem gente que é assim, tem marido dentro de casa que quando a esposa fala a verdade, ele vira, foi vocês que falaram. Eu pensei que você ia falar, vira servo. Teve umas irmãs que falaram, bicho. Mas tem marido que ouve verdades da boca da esposa e vira bicho. E você não peca também não? E aí ele já vai tentando lembrar de tudo para falar que ela pecou. Virou bicho. Nunca. Aí tem mulher que ouve verdade da boca do marido. Irmão, e mulher brava. Vocês já viram Luiz Cacheiro bravo? Que o homem não tem muito argumento não, eu acho. Fala, porque não quer nem falar nada. Ele não tem argumento. Agora a mulher, meu filho, olha para mim, seu miserento. Você acha que eu esqueci? Meu Deus. Quando uma mulher fala, você acha que esqueci, irmão, abriu a caixa de Pandora. Falei, amor, só um pouquinho que eu vou anotar. Que eu vou esquecer tudo de novo. E aí, tem marido que ouve verdade e vira bicho, e tem mulher que ouve verdade e vira bicho. O que a verdade está fazendo de você? Bicho ou servo? Dê glória. Em Mateus 13:52, a palavra de Deus diz: por isso, quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu, é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando eu leio a palavra de Deus, não vem à tona tudo? Você já se pegou lendo a palavra e essa palavra contou alguma coisa para você? De você? E o que você faz nessa hora? Vira bicho? Ou vira servo? Não sei o que esse silêncio quer dizer. A renovação da mente se faz a partir da palavra de Deus, dando um sentido novo ao antigo e adquirindo novos conhecimentos necessários a uma vida melhor no mundo pós-moderno. Entendeu ou não? A igreja de hoje, ela não tem que piorar, ela tem que melhorar. Essa palavra aqui, ela não é retrógrada, ela é a palavra fiel e verdadeira em todo o tempo, viva, e ela vai ser aquela que vai nos julgar na eternidade. Ela me melhora, ela me liberta, ela não me faz bicho, ela me faz servo de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa do céu. Do céu. Deixa essa palavra te mudar, me mudar. E não prejudique os outros que estão tentando mudar, ajude. Seu marido está tentando mudar, ajuda. Não fica acusando ele, o acusador é o diabo. Ajuda ele a mudar, meu amor, meu bem. Lembra do sanduíche? Quem lembra do sanduíche? Pouca gente. Está vendo que homem esquece? Não é o sanduíche não, Ô Nilson, me ajuda aqui, Nilson. Cadê o Nilson? Ajuda aqui, ué. Vocês ficam fazendo essas coisas, impregnando a mente dos outros. Diz que fizeram, irmão, uma reunião lá de rodízio de sanduíche.
Teve gente lá que comeu uns 50 mais ou menos. Não, 40. Ah, era de 500 gramas, irmão. Foi 7. Irmão, sanduíche é assim. Quer falar com alguém e construir alguma coisa nesse diálogo? Então lembra do sanduíche. Primeira parte do sanduíche é o pão, certo? Então entra com diálogo assim: meu amor, meu bem, meu chuchu, eu te amo. Primeira coisa que eu quero que você saiba. E eu não estou contra você. Estou a seu favor, sou auxiliadora, adjutora, serva de Deus. Olha para mim, meu amor, eu te amo. Pôs o pão. Aí vem o recheio. Mas amor, tem umas coisinhas que não está legal. Você só está entrando nervoso dentro de casa, meu amor. O que está acontecendo, meu cheirinho? Tem hora que você fala umas coisas que eu penso que não vem de você. Você não é isso aí não. O que está acontecendo? Aí o recheio. Aí o que está faltando? O outro pão. Mas eu te amo. E eu estou do seu lado. Vamos vencer a batalha. Viu? Agora, qual orgulhosa que tem coragem de fazer isso? Qual irmã que tem coragem de fazer assim? Quem tem coragem? 5, 7 irmãs, 8, aumentou uma, o Ivair pegou a mão da Cássia e levantou. Tem que tirar foto. Viu Serena levantar a mão lá, aleluia. Mas vocês precisam de ver como é que ela está me tratando, irmão. Eu estou pensando em outra cirurgia. Não estou pensando. Nome de Jesus está desfeito, não tem nada a ver. Estou brincando. Tem hora que eu chego lá em casa. Aí ela vem assim: que foi, meu chuchu? Quando eu era criança, minha mãe disse que quando eu queria melancia, que era mancipo, e ninguém faça meme com isso. Mãe, quero mancipo. Aí eu dava febre. Aí eu falava para ela assim: estou com cheba. Eu falei: meu filho, cheba? É, cheba. Ela falava assim: de quê? Eu falei: mancipo. Aí ela trazia melancia e curava a febre. Tinha vezes que eu falava para minha mãe assim: mãe, eu acho que eu estou com piolho. Está coçando. Aí ela: deita aqui, minha filha. Eu deitava no colo dela e ela ficava passando as mãos. Aí eu achava bom demais aquilo. Estava com piolho nada. Meus irmãos, é melhor amor dentro de casa do que rancor. Quem guardou aí a questão do sanduíche? Pastor, mas sanduíche, meu marido não come sanduíche de jeito nenhum, pastor. Mas Jesus vai ficar feliz com a sua dedicação nessa casa, e Ele vai estar ao seu lado nessa tarefa. Aleluia! Amém? Quem entendeu essa palavra? Tudo isso é para ser uma igreja moderna, vivendo os padrões antigos. Não deixe esse mundo mudar você. Deixe a palavra mudar e modelar você. Não deixe o rancor, a angústia, o ódio desse mundo te atingir. Deixe Deus te atingir com o amor dEle, com a fidelidade dEle, com a graça dEle, com a misericórdia dEle. No fim, o que terá valido a pena é se nós passamos daqui para a eternidade em Cristo Jesus. Fique sobre os pés. Pode continuar esse assunto? Você aprendeu alguma coisa? Sim ou não? Agora a pergunta: você vai colocar em prática? Vai ou não? Escute, preste atenção. Para colocar em prática, é o primeiro passo. O Senhor me deu uma visão esses dias única, não tinha me dado nenhuma visão como esta. E se Ele está me fazendo lembrar aqui, é porque Ele quer que você entenda isso.
Eu estava conversando com uma pessoa muito amada, e quando eu estava respondendo um texto, naturalmente, o Senhor, o Espírito Santo me deu uma visão, que veio uma folha do céu, escrita, descendo assim, ó. E aí o Senhor disse no meu coração: diga a ela para tomar uma decisão, porque eu estou dando ela a primeira página da nova história. A primeira página da nova história. A primeira página eu escrevo, as demais ela escreve. Olha que profundidade. Deus nos dá a oportunidade, e a oportunidade é dada por Ele. A Bíblia diz que o cair é do homem, então é Deus que dá a oportunidade de reconcílio, né? A primeira oportunidade. A Bíblia diz que Deus pegou, ordenou o peixe vomitou Jonas. Lá em Israel, eles têm na tradição que o peixe voltou com Jonas e cuspiu ele no mesmo lugar que Jonas pegou o caminho errado. Deus dá oportunidade. Deus dá oportunidade. E essa é a primeira página. As outras nossos pés têm que escrever. Nossas decisões têm que escrever. Nossa mente tem que escrever. Escute. E se Deus está fazendo eu lembrar aqui isso, é porque Ele está dando primeira página para muita gente aqui. E o que você vai fazer dela? Eu já peguei primeira página muitas vezes, não deu certo. Você vai ser o mesmo covarde? Ou vai pegar dessa vez e vai fazer dar certo com a graça do Senhor? Então curva a sua cabeça. Fale com Deus sobre esta primeira página que o céu pode te dar. Senhor nosso, Pai nosso, Deus nosso, olhe com os teus olhos que tudo vê. O Senhor nos deu palavras desde o início desta EBD nesta manhã. Verdadeiros adoradores. O Senhor vê, o Senhor conhece tudo. O Senhor não quer argumentos, o Senhor quer obediência. O Senhor não quer desculpas, o Senhor quer que assumamos o que é preciso assumir e passemos a obedecer. Senhor, olha para os lares, cura os casais. Tua palavra é tão clara para os casais, Senhor. Tua palavra é tão clara para as nossas vidas, para as famílias. Senhor, nós queremos nos amoldar à Tua vontade, à Tua palavra. Senhor, nós desprezamos todo e qualquer sistema mundano e queremos o sistema dos céus, a cultura dos céus. Limpa a minha mente, as nossas mentes, tira o ódio, tira a amargura. Senhor, tira essa desavença entre casais, entre pais e filhos, filhos e pais, pois o Senhor veio para curar os corações de pais e filhos, filhos e pais, de esposa a esposo, esposo e esposa. O Senhor veio para trazer para nós o amor do Senhor, o perdão do Senhor, meu Deus. O Senhor veio para trazer a nós a presença viva do Teu Espírito. Que nós sejamos a igreja do Senhor em tempos de pós-modernidade, porém fiel nos marcos antigos, na palavra fiel e inerrante do Senhor, tão eficaz, tão maravilhosa. Ajuda, Senhor, que esta pessoa saia daqui com a disposição de amar, de perdoar,
muito mais com a disposição de obedecer o Senhor, a tua palavra, a alegria, o prazer de ser do Senhor. Sim, meu Deus, com a responsabilidade de andar no trilho da palavra, de dar respostas à palavra. Ajuda agora, Pai, nesse dever maravilhoso. Queremos o céu, queremos a salvação, queremos o Senhor, queremos ser, meu Deus, cada dia revestidos de graça. Assim ser com a igreja, ser com o internauta, ser com aqueles que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Assim oramos juntos, cremos no nome de Jesus.